Me chamo Mai e gostaria de compartilhar algumas histórias de quando fiz estágio na universidade. Envio-as para que mais pessoas as conheçam, e se alguém estiver passando por uma situação semelhante, talvez encontre algum consolo. Sempre fui muito sensível a esse tipo de coisa, o que inicialmente pensei ser uma bênção, mas definitivamente não é. Para mim foi uma maldição completa. Na minha universidade é exigido 2 anos de estágio, e por questões familiares e econômicas, decidi fazer esse estágio na prefeitura do meu município. Comecei em abril de 2017. Fui designada para a área de tesouraria, onde pensei que meu trabalho seria apenas tirar cópias, como geralmente acontece com estagiários, mas, por sorte, me enganei. Deram-me uma mesa e um computador. Eu era uma trabalhadora a mais na prefeitura, embora com metade do salário, claro. No final de junho, o então prefeito reuniu os funcionários da área onde eu trabalhava e disse: "Quero uma auditoria dos cemitérios da sede do município. Revisem medidas, gavetas, proprietários, pagamentos, tudo." Havia um total de 4 cemitérios e, por ser a estagiária, fui encarregada de auditar 2 deles. Por essa razão, me armei com um caderno e uma caneta, e assim comecei o trabalho. A primeira coisa que me aconteceu foi cerca de uma semana após iniciar esse pesado trabalho de campo, em julho. Lembro-me que enquanto medíamos terrenos, uma tempestade começou. Me refugiei em uma espécie de quiosque no cemitério, que serve para realizar missas no dia de finados. Caminhava em círculos, tentando conservar um pouco de calor corporal, já que estava muito frio. Ao longe, vi um menino de cerca de 7 anos que saltava entre os túmulos e gritei: "Ei, garoto, você venha para cá, não fique na chuva." Ele se virou para me olhar e começou a pular em direção ao quiosque. Parou ao pé das escadas onde eu estava e disse: "Não consigo subir. Venha me buscar para me levar até minha mãe." Ele estendeu sua mão e pude ver que estava cheia de cortes e bolhas. Cheguei um pouco mais perto e percebi que o menino não tinha um olho e não usava sapatos. Seus pés eram mais como garras, e foi aí que entendi por que ele pulava. Depois vi seu sorriso. Tinha dentes deformados. Aquilo não era um menino. Eu estava morta de medo e com uma voz trêmula disse: "O que quer que esteja procurando, de mim você não vai conseguir." Ele começou a rir enquanto eu me afastava e foi embora do mesmo jeito que chegou, dando pulos. Esperei a chuva passar e já estava pronta para ir embora. Depois disso, outros eventos aconteceram, mas quero focar em um que ocorreu pouco tempo depois. Para isso é necessário uma pequena introdução. O dia de finados coincide com a festa de Todos os Santos, que é a celebração mais importante da minha cidade. Naquele mês de setembro, o prefeito contratou uma mulher para retirar todos os trabalhos que haviam sido deixados nos cemitérios, pois, segundo ele, davam uma má imagem. Por superstição, não podíamos simplesmente jogá-los fora. Essa senhora teve uma tarefa titânica nos meses de setembro e outubro. No entanto, seu contrato não terminou ao entrar novembro. Na verdade, sua presença se tornou recorrente nos cemitérios, especialmente nos que eu trabalhava, pois ficavam no centro da cidade. O que vou contar aconteceu nos dias 25 e 26 de janeiro de 2018. Nunca esquecerei a data, e vocês logo entenderão por quê. Estive no cemitério o dia todo, a ponto de perder a noção do tempo. Eu revisava os túmulos que tinham sido relatados como abertos. Ou seja, os pedreiros, o vigilante e o coveiro tinham encontrado trabalhos e ossos faltando. De fato, havia vários. Acompanhava-me a senhora de quem falei, Rosana. Naquele dia 26, já quase íamos embora. Rosana estava ocupada retirando um trabalho e eu continuava verificando relatórios para continuar no dia seguinte. A poucos metros de mim vi uma velhinha toda vestida de preto, sentada em uma tumba,
daquelas excessivamente adornadas com azulejos, esculturas e vasos de flores. Suponho que ela tinha acabado de perder alguém muito querido, por isso ainda estava lá. Aproximei-me e disse que eles já estavam fechando o portão, que já era tarde e se ela quisesse eu poderia acompanhá-la até a saída. Fiz essa oferta porque a senhora parecia muito idosa, com cerca de 90 anos. Seu corpo era extremamente magro e suas costas desenhavam uma curva bem acentuada. A senhora me olhou. Seus olhos eram muito estranhos, como os de alguém cego, mas eu sabia que ela me via, embora fosse impossível que pudesse enxergar algo com aqueles olhos brancos e vazios. Houve um silêncio incômodo, e com uma voz estranha e quebrada ela disse: "Sim, me acompanhe, filha." Segurei seu braço, ele estava muito frio. Deixei que ela escolhesse o caminho, pois me sentia, não sei, adormecida. Quando voltei a mim, percebi que não estávamos indo em direção à saída. Na verdade, estávamos nos aprofundando cada vez mais no cemitério. Além disso, a velhinha não andava como uma senhora. Estávamos caminhando muito rápido. Era estranho. Senti muito medo e quis me soltar, mas cada vez que tentava soltar meu braço, a velhinha me apertava mais forte, a ponto de me machucar. Não sei de onde Rosana apareceu, mas ela foi minha salvação. Não sei o que teria acontecido se ela não tivesse chegado. Ela se colocou na frente da senhora, impedindo-a de continuar caminhando, e a encarou diretamente nos olhos. Ela retirou com violência o braço da senhora do meu e me puxou para junto dela, andando de costas para não perder a velha de vista. Eu comecei a sentir um sono muito forte, ao mesmo tempo muito estranho. Rosana repetia várias vezes: "Você não pode dormir. Não durma. Tem que ficar acordada, menina." Não lembro em que momento perdi de vista a figura da velhinha, mas poderia jurar que ela entrou em uma cova que estava aberta. Saímos do cemitério e Rosana examinou meu braço. Foi quando percebemos que aquela senhora havia cravado as unhas em mim e deixado terra nas feridas. Rosana tirou algumas ervas do carro e me deu água para beber. Tinha um gosto muito amargo, igual pau-tenente. Então, finalmente fomos embora. Fizemos o caminho em completo silêncio. Ela me deixou perto de casa, me deu seu endereço e disse: "Venha amanhã à minha casa, bem cedo, antes do trabalho. Vou terminar de te limpar." Obviamente eu não entendi nada, mas disse que iria. Ainda estava bastante nervosa. Em casa não disse nada, porque sabia que não iriam acreditar em mim. Antes das 8 da noite, já não conseguia mais aguentar o sono. Disse à minha mãe que estava me sentindo um pouco doente e pedi que ela cuidasse do meu filho naquela noite. Tive tantos pesadelos que acordava a cada poucos segundos. O pior era que, cada vez que eu acordava, achava que ouvia batidas nas janelas, e isso definitivamente não era possível, porque meu quarto fica na parte de cima e não há casas vizinhas. Também acho que ouvi passos nas escadas e arranhões no telhado. Embora eu tenha certeza de que tudo foi real, ainda tenho a esperança de ter sonhado. De manhã, antes de sair de casa, minha mãe me perguntou, um pouco irritada, com quem eu tinha falado à noite. Respondi assustada que com ninguém, que tinha dormido profundamente, mas ela jurou que ouviu vozes no meu quarto. Fui à casa da Rosana e ela começou a fazer a limpeza em mim. Eu só a via rezando, queimando coisas e passando ervas pelo meu corpo. De repente comecei a vomitar. Vomitei uma massa escura e ali pude distinguir uma fita e um pedaço de madeira. Eu queria chorar, mas a senhora Rosana me disse que tudo ficaria bem, que nada de ruim aconteceria, pelo menos não como o que havia acontecido no dia anterior. Ela então me olhou bem séria e perguntou se eu já havia tentado retirar minha vida alguma vez. Eu disse que não queria falar sobre isso, que não a conhecia o suficiente para confiar nela com detalhes tão pessoais. Ela me olhou fixamente e disse: "Eu sei que você já tentou,
Você já tem um trabalho bem antigo, e isso eu não posso tirar de você, mas posso te dizer onde está e quem fez. A ouvi com atenção e ela continuou a falar. Por causa desse trabalho, você não vai parar de tentar até conseguir. Talvez por isso aquela velha do cemitério te escolheu. Olha, vou te dar um conselho. Nunca ajude ninguém em um cemitério. Nem responda se alguém chamar o seu nome. Rosana também disse que o mais conveniente seria revisar o outro cemitério e evitar voltar ao mesmo lugar por um tempo. Ao chegarmos no outro cemitério, ela começou a nos guiar, já que eu não tinha o mapa dos lugares com ocorrências ali. Ela me levou a um espaço que fazia fronteira com uma ravina, segurou minha mão e disse algo que até hoje me arrepia. Aqui te enterraram, de cabeça para baixo e com muitos alfinetes em todo o seu corpo. Eu permanecia cética. Até tentei ignorá-la para acabar com aquela situação desconfortável. A interrompi, sugerindo que nos concentrássemos no trabalho para não sairmos muito tarde. Encontramos as sepulturas abertas que tinham sido reportadas e ela começou a retirar objetos de lá. Nesse momento, recebi uma ligação do escritório, reportando um mausoléu de um jovem de 25 anos que tinha sido cruelmente assassinado. Disse à senhora que iria verificar e ela me lembrou do aviso daquela manhã. Nunca ajude ninguém em um cemitério, nem responda se alguém chamar seu nome. Preciso fazer uma pausa para explicar que nesse cemitério há todo tipo de túmulos e estão tão próximos que formam pequenas elevações. Em algumas partes não se caminha entre os corredores, mas sobre eles próprios. Há uma árvore enorme no meio do cemitério e outra no ponto oposto à entrada principal. Existem 3 entradas, mas todas só são abertas no dia de finados. No restante do ano, só se entra pela entrada principal, que também é a única saída. Fui procurar o mausoléu e encontrei velas pretas, brancas e outras amareladas que pareciam bastante oleosas. No ar, havia um cheiro muito forte de excremento, vindo de um prato com sementes e o que me parecia ser um coração de porco ou boi. O tempo todo eu enviava mensagens para meu ex-namorado para tentar manter a calma, já que ele sempre se interessou por essas coisas. Perguntei se poderíamos fazer uma videochamada para ele ver o que eu estava presenciando. O problema foi que a mensagem nunca chegou. Perdi completamente o sinal do telefone. Nunca tinha me acontecido isso em cemitérios, mas não dei muita importância. Continuei andando e tirei algumas fotos de esculturas de tumbas que me causaram uma fascinação indescritível. De onde eu estava, podia ver a entrada principal. Ao passar por uma área, senti um puxão no pé e, ao olhar, percebi que meu cadarço tinha se desamarrado. Abaixei-me para amarrá-lo, pois não queria cair. Ao me levantar, a entrada tinha desaparecido. Girei e tudo o que via eram lápides e mausoléus. Um vento forte começou a soprar, acompanhado de uma leve garoa. Comecei a caminhar indo para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, mas tudo eram túmulos. Fui ficando cada vez mais nervosa. Verificava meu celular na esperança de ter sinal para me comunicar com Rosana, com minha mãe, com meu ex, ou com qualquer pessoa. Tive um ataque de asma provocado pela ansiedade, pelo pó e pelo mau tempo. Não conseguia respirar, então me sentei no chão e fechei os olhos. Ouvi a voz de uma criança, depois soube que era o filho do coveiro daquele cemitério. Ele puxava meu braço enquanto gritava para o pai. Quando abri os olhos, estava encostada em uma lápide e me ofereceram uma Coca-Cola. Bom, talvez faça sentido já que tive uma queda na pressão. É importante ressaltar que não me levantaram, apenas me encostaram na lápide mais próxima. Estávamos a uns 3 metros da entrada. Rosana se aproximou e disse: "Fique aqui e descanse. Já estou quase acabando." Meu celular enlouqueceu. Começaram a entrar várias mensagens. Meu ex me dizia para ter cuidado, que ele tinha que continuar trabalhando,
mas que ficaria atento. Minha mãe tinha deixado uns 20 recados, perguntando por que eu liguei e não respondi. O coveiro e o filho me contaram que não tinham me visto até eu me sentar no chão. Foi como se eu tivesse aparecido do nada. Rosana terminou rápido e se aproximou para me dizer que por aquele dia era só. Agradeci aquelas pessoas que se preocuparam comigo e saímos. Rosana me deu um abraço e disse: "Vou te colocar nas minhas orações. Toma cuidado em cemitérios, por favor." Tomamos direções diferentes e eu caminhei em direção ao comércio da minha avó, a quem eu também via como mãe. Quando minha mãe e minha avó perguntaram por que eu estava lá tão cedo, eu disse que tive um ataque de asma por causa da alergia. Ambas culparam as flores e o pó e me deram um pouco do caldo de frango caipira que minha avó estava preparando para o almoço. Eu apenas aproveitei aquele pequeno momento de felicidade, embora não soubesse que seria o último de calma por um bom tempo. Naquela mesma noite, tudo se tornou um pesadelo. A saúde da minha avó piorou rapidamente, e no dia 2 de fevereiro, ela também estava no cemitério. Lá onde tive o encontro com a estranha senhora que machucou meu braço, lá eu estava de novo. Desta vez não a trabalho, mas para enterrar minha querida avó. Quando cheguei em casa, depois de todo o sofrimento e com o enorme vazio que sentia no coração, percebi que tinha marcas de dedos no pescoço. O tempo todo que estive no cemitério, me senti como se não pudesse respirar. Naquele momento, achei que fosse a alergia novamente, as flores e o pó, e comecei a chorar. Não sei se pelo luto de perder minha avó, que era como uma segunda mãe, ou pela angústia de saber que algo invisível, mais uma vez, tinha tentado me fazer mal. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Boa tarde a todos. Essa história aconteceu por volta de 1989. Cresci em uma cidade muito pequena, a cerca de 1 hora de Beruri, no Amazonas. Nunca havia muito o que fazer por lá para quem tinha menos de 21 anos. Então, quando meus pais saíam da cidade para comprar mantimentos, eu fazia festas na minha casa. Muitas pessoas, música alta e álcool. O que mais os jovens no interior poderiam fazer? Bem, eu morava longe o suficiente das estradas principais, ao ponto das pessoas frequentemente se perderem tentando encontrar minha casa. Também quero mencionar que eu nunca pretendi compartilhar essa história, pois parece tão fantasiosa, mas minha melhor amiga também viveu isso. Uma dessas noites, por volta das 2 da manhã, minha melhor amiga e eu fomos encontrar um amigo e fomos até o cruzamento mais próximo. Chegamos ao local cedo. Gostaria de dizer que, quando fazia festas, eu nunca bebia. Eu ficava sóbria e pegava as chaves de todo mundo. É muito perigoso beber e dirigir em qualquer lugar, mas lá existia muitas árvores e acidentes eram comuns. Enfim, nos sentamos no escuro esperando nosso amigo, olhando para a estrada em direção à rodovia, esperando o brilho dos faróis que sinalizaria que eles estavam vindo pelo morro. Enquanto eu observava, vi algo se movendo. Ignorei, achando que eram árvores, mas não havia vento. Para referência, o topo do morro estava a aproximadamente a 1 quilômetro de onde estávamos. Enquanto observava, vi figuras muito grandes no topo. Elas não eram apenas altas. Eram gigantescas em relação às árvores, o que eliminava a possibilidade de serem as próprias árvores que eu estava vendo. Eram mais altas que as castanheiras e mais altas que algumas outras árvores que cresciam perto da rodovia. Uma figura parecia ser a líder, com um chapéu grande, ombros largos e um longo casaco. As outras figuras se moviam em uníssono com ele. Observei enquanto eles chegavam ao topo do morro e começavam a descer em nossa direção.
Olhei para minha amiga e percebi que ela também estava olhando fixamente na mesma direção. Eu falei: "Você está vendo o que eu estou vendo?" Ela respondeu: "Não sei. Você está vendo alguns homens enormes vindo na nossa direção?" "Sim, que merda é essa?" eu disse. Quando chegaram até um pequeno cruzamento na metade do caminho, concordamos que se eles chegassem àquela estrada, iríamos embora, com ou sem nosso amigo. Foram apenas alguns segundos e eles chegaram àquela estrada. Saímos correndo de volta para minha casa, tremendo. Penso muito sobre esse evento. Não compartilho essa história por causa das circunstâncias. Imagino que as pessoas diriam que eu estava drogada ou bêbada, o que eu juro, não estava. Além disso, ambas vimos. Eu ainda converso com essa amiga de vez em quando, e isso sempre surge. Nenhuma de nós se esqueceu daquela noite, e ambas nos perguntamos quem ou o que eram aquelas figuras. Mais tarde entrei para o exército e deixei essa cidade pequena por vários anos. Agora estou de volta, morando na mesma casa. Minha mãe vive em uma pequena casa ao lado que construímos. Nunca mais os vi, mas agora estou na casa dos 50 anos, e sair de casa depois das 22 horas já não é tão atraente como era quando eu tinha 19. Meu filho mais novo, agora com a mesma idade que eu tinha quando aconteceu, está tendo suas próprias experiências na casa, e elas o assustam. Eu, no entanto, não tive mais nenhuma experiência. Não sei se isso está relacionado ou não, mas talvez sejamos apenas uma luz para o outro lado. Ouvi alguém compartilhar uma história semelhante outro dia e pensei: meu Deus, eles viram o que eu vi. Talvez não tão altos, mas a descrição foi exatamente o que eu vi. Minha esposa e eu acampamos todos os anos no aniversário dela. Adoramos nos afastar nas inúmeras montanhas aqui no Tennessee. É um estado lindo, com muitas paisagens de tirar o fôlego para ver. Planejamos uma viagem de acampamento de 4 dias. Reservamos nosso local de acampamento com antecedência e chegamos cedo. Montar o acampamento foi tranquilo e tudo foi perfeito nos primeiros 2 dias. Cozinhar na fogueira, pescar e nadar. Não existe nada melhor que isso. Estávamos nos divertindo muito. As coisas só ficaram estranhas no 3º dia. Acordamos naquela manhã pouco antes do amanhecer com um uivo. Eu sou um bom e velho rapaz criado em uma fazenda. Caço desde sempre. Pouca coisa me assusta, e eu sabia que não havia animais grandes o suficiente lá, especialmente caninos, para fazer aquele barulho. Minha esposa ficou assustada, mas eu garanti a ela que eram apenas alguns adolescentes fazendo uma brincadeira com os campistas. O dia seguiu normalmente. Tomamos café da manhã, fomos nadar e caminhamos ao redor do lago na trilha de 6 quilômetros que o circundava. Coisas típicas de campistas. Aquela noite decidi ir pescar à noite. Eu tinha visto alguns peixes de bom tamanho na nossa volta ao pôr do sol, e como sou um pescador ávido, queria pegá-los. Contei para minha esposa sobre o meu plano, e pela primeira vez, ela me pediu para não ir. Por favor, não vá sozinho esta noite. Estou com um pressentimento muito ruim sobre isso, disse ela com um olhar de medo no rosto. Sorri para tranquilizá-la e disse: querida, está com medo de algo me pegar? Eu vou levar a arma, vai ficar tudo bem. Mas seu rosto ainda não tinha perdido aquele olhar de medo. E se aquilo que uivou for um urso ou algo assim? Não quero que nada te aconteça. Eu ri e respondi: amor, vivi aqui minha vida toda. Ursos não uivam e não há lobos por aqui. Coiotes também não crescem tanto, e eles não uivam daquele jeito. Foram só alguns adolescentes. Fomos discutindo mais um pouco até que ela finalmente me deixou ir, depois de me fazer prometer levar a pistola comigo. Verifiquei minha caixa de pesca
certificando-me de que minha vara estava pronta para a pesca de fundo. Certifiquei-me de levar a lanterna e minha boa faca também. A lua estava bonita e brilhante, então não precisei usar a lanterna para ver o caminho. Segui até encontrar o lugar perfeito para pescar, uma parte coberta por árvores, mas a luz da lua o iluminava perfeitamente na extremidade exposta. Montei minha cadeira e lancei minha linha. Com o passar do tempo, peguei alguns bagres, mas nenhum do tamanho do que tinha visto antes. Acabei de tirar um do anzol e jogá-lo de volta na água quando ouvi. Meu sangue gelou. Arrepios cobriram meu corpo inteiro quando um uivo muito alto perfurou o silêncio. A vara de pesca caiu no chão enquanto minhas mãos começaram a tremer. O que poderia fazer esse barulho? Isso era a única coisa que se passava pela minha cabeça. A floresta estava silenciosa agora, sinais de que havia um grande predador por perto. Mas os únicos grandes predadores eram ursos negros. Não havia chance de um urso uivar assim. Depois de alguns segundos mais, ouvi um farfalhar a cerca de 12 metros atrás de mim, em direção à trilha, e instintivamente peguei minha pistola do coldre. Minhas mãos estavam tremendo. Por que eu estava tão assustado? Então, na direção de onde veio o barulho, eu vi olhos amarelados. Travei meu olhar no dele. Ei, estou armado! Sugiro que se afaste. Não tenho medo de você e você vai acabar levando um tiro tentando me assustar. Nada, nenhum movimento. Os olhos apenas ficaram travados na minha direção. Preparei a arma, mirei e dei um último aviso. Vou atirar se você não se identificar agora. Nenhuma resposta mais uma vez. Nesse ponto, percebi que não era uma pessoa. Nenhum adolescente estava pregando uma peça em mim. Eu estava sendo alvo de algum tipo de predador, então apertei o gatilho para cima. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu tinha saído com tanta pressa para tentar pegar aquele peixe que nem verifiquei se a arma estava carregada. Estava vazia. Olhei de volta para a arma, depois para onde estavam os olhos, e eles haviam sumido. Guardei minhas coisas rapidamente. Caminhei o mais rápido que pude para voltar ao caminho, rezando para que aquela coisa não estivesse atrás de uma árvore, apenas esperando por mim. Meu estômago estava em nós e a ansiedade estava me dando ânsia de vômito. Algo estava errado com aquilo. Não era natural. Ouvi um estrondo alto na floresta à minha esquerda. O silêncio anormal da floresta foi quebrado por isso. Devia ser enorme. Parecia que uma árvore havia caído. Algo me disse para correr o mais rápido possível e não olhar para trás. Larguei todo o meu equipamento de pesca e corri. Ouvi passos pesados me seguindo, mas me recusei a olhar para trás. Corri e corri. Eu ouvia o que parecia ser uma respiração ofegante de cachorro ficando mais e mais perto. Então lá estava. A represa. Você podia atravessá-la e ela era cercada. Cerca de 80 centímetros de largura e 2 metros de altura. Muito pequena para o que quer que fosse aquilo passar. Eu estava no meu limite, mas faltavam talvez uns 30 metros até eu chegar à represa. Estaria seguro lá. Mergulhei no caminho e me joguei no concreto, olhando rapidamente para trás. Eu vi então. Devia ter fácil quase 2 metros de altura. Era enorme, coberto de pelos. Seus braços esticaram-se até mim entre as cercas do caminho, mas não havia chance de passar. Seu rosto era como o de um lobo, mas mais parecido com o de um homem. Seus olhos estavam cheios de ódio por mim. Seu focinho tinha sangue e carne pendurada. Gritei o mais alto que pude pedindo ajuda. Aquilo rosnou para mim, então me lançou um último olhar e pulou nas árvores. Passei a noite naquele caminho, rezando a Jesus para me proteger, até que alguns guardas florestais me encontraram de manhã cedo fazendo suas rondas. Eles me perguntaram o que eu estava fazendo lá, o que tinha acontecido, e tentei explicar. Mas enquanto falava, eles me lançaram aquele olhar de:
Você está fora de si. Então eu parei de falar. Eles me levaram de volta ao acampamento e eu arrumei tudo sem dizer uma única palavra à minha esposa. Ela me perguntou várias vezes o que aconteceu, mas eu não consegui contar. Não depois do jeito que aqueles guardas me olharam quando tentei explicar. E se ela acreditasse, nunca mais sairia de casa novamente. Pesquisei um pouco sobre o que encontrei, o que me levou a algo chamado Homem-Cão. Se algum dia você estiver na floresta, fique de olho, ele definitivamente é real. Obrigado por me deixarem compartilhar essa história. Não compartilhei desde então, é bom tirar isso do peito. Rezo para que todos fiquem seguros por aí. Meu nome é Reina. Vou contar algo que me aconteceu durante a pandemia. Como vocês sabem, não havia horários para dormir, passávamos o tempo em casa. Eu sempre ia dormir bem tarde. Nunca tinha me acontecido nada estranho, mas em uma dessas madrugadas, enquanto eu estava dormindo, senti como se alguém estivesse me enforcando. Acordei desesperada e na minha frente vi uma mulher loira. Essa mulher era muito pálida e usava um vestido branco, parecido com um de noiva, mas sem o véu. Só que havia algo estranho nela. Seus olhos eram completamente negros. Fiquei deitada na cama pensando se o que tinha acabado de ver era real ou apenas um sonho. Aquela noite passou. Na noite seguinte fui dormir tarde de novo. Acho que eram umas 2 ou 3 da manhã. Não me lembro bem, mas acabei pegando no sono. Só que de novo senti que alguém estava me enforcando. Acordei muito assustada, mas dessa vez fiquei ainda mais com medo, porque não podia ter sonhado a mesma coisa 2 vezes. No entanto, percebi que não era um sonho. Aquela mulher estava parada perto da minha porta, olhando para mim e rindo. Aqueles olhos completamente negros dela me davam pavor. Comecei a orar e ela desapareceu. Não quis voltar a dormir até o amanhecer. Quando o dia clareou, acabei adormecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. À noite fiquei com medo de dormir, mas o sono acabou me vencendo e adormeci por volta das 4 da madrugada. E novamente, aquela mulher apareceu em cima de mim, tentando me enforcar. Eu sentia que estava perdendo o ar, como se ela quisesse me matar, mas dessa vez era mais forte do que nas 2 vezes anteriores. Pude ver seu rosto bem de perto. Ela tinha os olhos completamente negros e eu podia ver como ela ria enquanto me enforcava. Só conseguia pensar na minha filha, com medo de que ela fizesse algo com ela ou a levasse. Minha filha pequena dormia comigo. Eu a olhava e, ao mesmo tempo, orava para que nada acontecesse e para que aquela coisa fosse embora. Consegui empurrá-la para fora de mim e ela foi até a porta. Ela ficou me olhando e rindo no escuro. Levantei-me rapidamente para acender as luzes, pois só a televisão estava ligada, e então ela desapareceu. Depois disso, não consegui mais dormir. Quando amanheceu, comecei a orar e joguei água benta por toda a casa. Não sei o que era aquilo que me atormentava, mas nunca mais voltou a me incomodar. Enquanto conto essa história, minha pele se arrepia, e sempre que a relato é a mesma coisa. Eu me lembro tão claramente como se tivesse acontecido ontem. Essa é uma história que volta à minha mente de tempos em tempos. Eu só contei para algumas pessoas, mas definitivamente sinto que ela merece ser escrita. Com certeza foi um dos momentos mais assustadores que já vivi na infância. Quando eu tinha cerca de 10 anos, minha mãe finalmente decidiu que era hora de tirar a carteira de motorista. Quando ela começou a ter aulas, estava enfrentando muitas dificuldades. Por esse motivo,
Meu pai decidiu que queria praticar com ela além das aulas oficiais de direção com o instrutor, só para garantir que ela passaria no teste na primeira tentativa. Meu irmão mais novo e eu estávamos fazendo aulas de natação em uma universidade próxima na época. Atrás de uma área florestada perto da universidade, havia um enorme estacionamento de estudantes cercado por árvores, que basicamente ficava vazio todo fim de semana. Meu pai viu a oportunidade de levar minha mãe até lá e praticar um pouco de direção e nos levou junto, já que éramos muito jovens para ficar sozinhos em casa. Levamos uma bola de futebol conosco. Quando chegamos ao estacionamento, já era no final da tarde e meus pais começaram a praticar. Meu irmãozinho e eu rapidamente ficamos entediados e pedimos para ir até um pequeno campo de grama ao lado do estacionamento para jogar futebol. Meus pais deixaram, já que poderiam nos vigiar enquanto dirigiam por ali. Depois de jogarmos por um tempo, meus pais estavam dirigindo na outra extremidade do estacionamento. Eles estavam aproximadamente a uns 400 metros de distância de nós. De repente, um Toyota branco entrou no estacionamento. Estávamos jogando bem perto da saída e da entrada. O carro fez a volta e parou do meu lado direito, de frente para a saída. O motorista abaixou a janela e se apresentou como Thomas. Ele parecia simpático e jovem. Acho que ele tinha uns 30 anos. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. No banco do passageiro havia uma mulher cobrindo o rosto com um jornal. Tudo o que consegui ver foi um longo cabelo loiro, e no banco de trás havia um bebê sentado numa cadeirinha. Thomas imediatamente disse que era da polícia e que precisávamos entrar no carro imediatamente, pois ele precisava falar conosco. Meu irmão chegou a dar 2 passos em direção ao carro, mas eu estiquei o braço na frente do peito dele, pois senti que algo estava errado. A mulher ainda estava cobrindo o rosto nesse ponto, sem dizer uma única palavra. Thomas então aumentou o tom de voz e nos disse novamente para entrarmos no carro, ou então ele teria que sair e nos pegar. Meu irmão e eu ficamos paralisados de medo. De repente, a mulher abaixou o jornal, mostrou o rosto e nos disse com uma voz calma e maternal para apenas obedecermos ao homem. A mulher parecia jovem, bonita e com uma expressão de quem não faria mal a ninguém. Nesse momento, comecei a gritar o mais alto que podia. O que não tínhamos visto até aquele momento era que meu pai já estava correndo o mais rápido que podia em nossa direção. Ele vinha por trás do carro, então não o vimos. Meus pais não tiveram tempo de dirigir até nós, já que a estrada no estacionamento fazia muitas curvas. Quando meu pai ouviu meus gritos, começou a gritar o mais alto que conseguia. "Ei, quem é você? Afasta-se dos meus filhos!" Assim que Thomas ouviu meu pai e percebeu que meu irmão e eu não estávamos sozinhos, ele jogou o carro em marcha e saiu o mais rápido que pôde. Ele com certeza parecia alguém que se cagou de medo quando viu meu pai. Meu velho estava furioso e disse para meu irmão e eu corrermos de volta para o carro. Ele nem pensou em chamar a polícia naquele momento. Ele queria bater no cara ele mesmo. Isso resultou em nós dirigindo por mais 1 hora tentando encontrá-lo, até que meu pai se acalmou e decidiu que provavelmente deveria apenas chamar a polícia. Nunca descobri quem eram aquelas pessoas, mas esse episódio me ensinou a nunca julgar um livro pela capa. As pessoas podem parecer as mais amigáveis do mundo e ainda assim desejar o mal para você ou para quem você ama. Não sei o que aquelas pessoas teriam feito conosco, mas de uma coisa eu tenho certeza: elas definitivamente não eram da polícia e eram seres humanos horríveis. Eu, uma mulher de 25 anos, estava dirigindo sozinha através do país para encontrar meu filho que estava com meu ex. Eu tinha estado fora de Massachusetts, cuidando de um parente doente.
Era no meio da noite e eu vi as luzes da polícia atrás de mim. Eu estava exausta e irritada, pois não estava correndo nem nada disso. Não havia muitos carros na estrada naquele momento, e eu estava perto da saída do hotel onde planejava parar para passar a noite. Encostei e o policial veio até a janela do lado do motorista, o que em si já era estranho, porque geralmente eles vêm pela janela do passageiro em estradas movimentadas, e essa era uma rodovia. Entreguei todos os meus documentos e ele ficou me encarando por um bom tempo. Ele foi até o carro dele e retornou quase imediatamente. Ele me pediu para sair do carro. Ok. Nesse ponto eu já estava preocupada porque já tinha recebido multas antes, mas ser pedida para sair do carro não era normal. Mas fiz o que ele mandou e ele me perguntou se eu tinha bebido. Eu disse que não e perguntei por que ele me parou. Ele disse que eu estava dirigindo de forma errática, o que definitivamente não era verdade. Ele então me perguntou se eu era uma terrorista, o que era absurdo. Eu era apenas uma jovem americana dirigindo, então não havia realmente razão para essa pergunta. Era estranho, e eu era veterana, com uma identidade militar também. Ele me fez um teste de sobriedade que passei e então disse que precisava revistar meu carro para ver se eu tinha drogas. Pensei nisso por um minuto porque sabia dos meus direitos e tudo mais. Mas já era tarde e eu estava tão cansada. Eu só não queria lidar com toda a confusão de recusar, então dei a permissão porque sabia que não tinha nada no carro. Quando ele chegou à minha caminhonete, ele abriu uma pequena mala que eu tinha com minhas coisas de dançarina. Ele perguntou sobre isso e eu disse que era dançarina. Isso o irritou muito e ele começou a gritar comigo, dizendo que eu era uma pessoa lixo. Isso me deixou irritada e eu comecei a olhar ao redor da situação. Eu estava sozinha na maior parte do tempo com esse cara estranho. A estrada estava vazia. Era madrugada e eu não tinha nada comigo para me proteger e ele tinha uma arma. Ele me disse que eu precisava andar até a linha de árvores que ficava ao lado da estrada. Eu olhei para ele e disse não. Então exigi que ele chamasse reforços e que outros policiais viessem. Ele ficou desconcertado com isso. Eu disse que queria uma policial mulher e que não iria mais obedecer a nada que ele dissesse. Então comecei a tentar acenar para os carros quando passavam. Ele me disse para me acalmar. Escreveu uma multa por excesso de velocidade e me deixou ir. Nunca paguei a multa e nunca ouvi nada sobre isso. Isso foi há 15 anos. Na época fiquei muito abalada e acabei esquecendo, mas olhando para trás acho que ele não era um policial de verdade. Só Deus sabe o que aquele cara estava preparando para mim naquela noite.